Pontos importantes que você precisa saber e você precisa entender na sua jornada do inglês. Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas e aqui eu compartilho a rotina de estudos. Meu amigo, pontos importantes. Primeiro ponto, já pega um papel e uma caneta, anota aí. Nós precisamos entender quando vamos estudar ou quando já estamos estudando inglês. É a jornada de médio e longo prazo. Aprender um novo idioma leva um certo tempo. Quanto tempo leva? Cada um de nós levará X meses, X anos, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, começou a estudar inglês, tenha a expectativa no seguinte sentido de que, bom, é um jogo de médio e longo prazo, devido a isso eu preciso estudar diariamente, consumir inglês diariamente e, principal, praticar as 4 habilidades, se possível, diariamente. Lembrando que, quando decidimos aprender inglês, principalmente depois de adulto, a diferença entre a nossa língua materna e a nova língua que estamos aprendendo, ela é gigantesca. A quantidade de horas consumidas da sua língua materna é diferente da quantidade de horas consumidas da sua língua alvo. E aqui estamos falando do inglês, mas pode ser qualquer outro idioma. Diante disso, você tendo a mentalidade, perceba isso, você tendo a mentalidade de médio e longo prazo, os seus objetivos, as suas expectativas ficam muito mais factíveis, porque você tira da sua frente aquela tal fluência em 2 meses, em 6 meses e pensa em aprender inglês e consumir inglês em 6 meses, em 12 meses, em 18, em 24 meses. Quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos tendendo a ficar melhor no inglês, desde que os nossos estudos sejam com qualidade. Às vezes nem a quantidade, mas sim a qualidade. E aí eu passo para o segundo ponto, sobre o listening compreensível. Não sei se você já ouviu sobre esse termo, digita aí no Google Listening Comprehension, listening compreensível, que é o que? Você, principalmente quando estamos começando, é você consumir o inglês um nível acima do seu. O que eu quero dizer com isso? Meu exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, o que eu gosto de estudar era sobre história do Brasil, história do mundo, sobre o universo, sobre como a Lua se formou, como planetas se formaram. O que eu falei? Vou buscar conteúdos relacionados a isso. O que aconteceu? Me dei mal. Por quê? Porque o vocabulário era muito mais rico em comparação à minha compreensão naquele momento. Hoje sim, hoje eu consigo ver, ouvir, ler sobre este tipo de assunto, mas lá no começo não foi meu listening compreensível, não. Ele estava muito mais acima. E aí o que acontece? Fui buscando coisas para ouvir, para consumir, sabendo ali algumas palavras, algumas expressões, porque isso dava o listening compreensível, um nível acima. Então esse segundo ponto é muito importante. Busque informações sobre listening compreensível. Isso vai dar muito mais qualidade ao que você vai praticar. Outro ponto importante que precisamos saber é desmistificar de que vamos estudar somente o que gosta. Não. Principalmente nós, depois de adulto, precisamos ter a consciência de que estudar não é gostoso. Se você é uma pessoa que gosta da área de linguística, inglesa, beleza, você vai ter prazer em estudar ali, mas tenho certeza, algumas coisinhas ali também você não vai gostar de estudar. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina. E não seria diferente em relação ao inglês. Estudar não é prazeroso, estudar não é gostoso. Uma vez que a gente entende isso e compreende isso, a gente vai entrar para o listening, a gente vai entrar para uma videoaula, a gente vai entrar para uma mineração de palavras muito mais maduro, muito mais consciente. Porque você precisa fazer o que tem que fazer e não o que gosta de fazer. Claro, haverá momentos que você vai assistir séries, você vai assistir filmes, você vai ouvir músicas de que você gosta e aí você vai estar aprendendo. Mas haverá momentos que você vai precisar ouvir um áudio, assistir uma videoaula, minerar alguma palavra que, ler algum texto que ali você não gosta. Então, estudar não é gostoso, não estudar não é prazeroso. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo e é dessa forma que eu encaro até a vida mesmo. Em relação aos estudos, claro, tem coisas, novamente, que eu gosto de estudar inglês, mas a maioria das coisas, das situações, diariamente, minerar 10 palavras todo dia. Tem dia que é legal, você tá animado, está motivado, mas tem dia que você não está motivado, você não está animado e você tem que ir lá minerar, revisar o seu Anki ou fazer a leitura do seu livro, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, de uma forma geral, estudar não é prazeroso e a gente entendendo isso, nós entraremos para o estudo muito mais maduro. Esse é o terceiro ponto importantíssimo que nós precisamos entender. E um quarto ponto interessante é você ter meta, planejamento diário, semanal, mensal, se possível, anual. Então, planeje o seu dia. 1 hora de listening é 1 hora de listening. 10 palavras mineradas, 10 palavras mineradas. Escrever uma
frase em inglês? Beleza, vamos escrever uma frase em inglês. Vamos ler um texto, um pequeno parágrafo e destrinchar esse parágrafo? Beleza, vamos fazer isso. E assim você vai diariamente. Por quê? Você batendo as suas metas, o seu planejamento diariamente, o seu alvo ali da fluência, ele vai ficando mais perto. Sabemos que o jogo é de médio e longo prazo, que estudar não é prazeroso, que é necessário fazer o listening compreensível e de que precisamos ter as metas diárias, semanais, mensais, anuais. Lucas, eu não sei planejar mensal, não consigo pensar lá na frente. Tudo bem, tenha diariamente. Hoje é segunda, então pensa amanhã na terça. Hoje é terça, pensa amanhã na quarta. Amanhã é quarta, pensa depois na quinta. E assim você vai progredindo. Você vai tomando ali o jeito de planejamento. Daqui a um tempo você está planejando a semana. Então pensa sobre esses 4 pontos. Jogo do médio e longo prazo, listening compreensível, estudar nem sempre é prazeroso e pense em planejamentos e metas diárias. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!